Olá pessoal, tudo beleza? Vamos conversar mais uma vez então hoje aqui. E o assunto, como sempre, né, as nossas palestras doutrinárias da Casa Elos de Luz. Então, meu nome é Fabiano e vamos já de imediato para a nossa oração, abrindo os trabalhos. Então assim, queremos agradecer a Ti, Pai, amado, querido Mestre Jesus, nosso Cristo, nosso farol, nosso guia, e essa espiritualidade da Casa Elos de Luz por nos proporcionar esse trabalho por via da online, por via da internet, e podermos levar a palavra e conversarmos desses assuntos que nos trazem tanta satisfação no dia de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade desta Casa Elos de Luz, vamos abrindo os trabalhos. Que assim seja. Maravilha! Então estamos voltando para, como eu disse, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, sou parte do departamento da Elos de Luz. A gente está com esse trabalho, então, que é das palestras doutrinárias via YouTube, via as redes sociais também, via WhatsApp, enfim, no nosso canal que a gente agora alimenta toda semana com materiais, música, palestras, enfim, nosso recado, as mensagens. Então você pode depois se inscrever, tem um botãozinho lá no YouTube. Se você está no YouTube, consegue se inscrever. Se está em alguma plataforma, em alguma rede social, clica ali onde diz YouTube, clica no link original, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal, porque aí você pode, ativando a sineta, receber as notificações quando chegar material novo. É muito legal. Beleza? Então vamos direto para o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, o Cristo Consolador. Olha aí, é um tema muito atual, muito vivo nos nossos dias, no dia a dia que a gente está passando aí, nas nossas casas. Algumas pessoas já conseguem estar trabalhando, outras estão realmente nas suas casas devido ao período de quarentena de recolhimento do pessoal. Então, a gente vai colocar sempre o tema à luz do Espiritismo. O Cristo Consolador começa esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais um capítulo, claro, capítulo 6, começa justamente com a passagem do Cristo, onde ele fala aos seus discípulos, e hoje quer falar para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que o Cristo quis dizer? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Será que é para nós esse recado, hein? Será que é para você que está aí assistindo no seu celular, na sua tela? Será que é para você? Será que é para mim, para nós hoje? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Cristo nos alertando, eu vos aliviarei. Cristo realmente nos alivia, porque Ele é o nosso Consolador, né? Quando Ele diz que o seu jugo é suave, ou seja, o que é o jugo do Cristo? A gente foi buscar no Evangelho. O jugo seria assim, aquilo que a gente está vinculado, aquilo que a gente está sob a orientação de algo, né? Então, sob o jugo do Cristo é sobre a sua orientação, sobre a sua, sobre o seu governo ali, né? Então a gente pega essa orientação para dizer assim que o jugo do Cristo é a observação do seu Evangelho, a observação das máximas do Cristo, da sua filosofia, ou seja, estar sob a orientação do Cristo, ou podermos nos dizer cristãos, é observar o seu Evangelho, o exemplo que ele deu em vida. A gente sabe que o Cristo não escreveu nada, não gravou nada, que nem a gente tem aqui agora as câmeras que gravam no próprio celular, uma beleza, mas o Cristo viveu o Evangelho dele e depois foi recontado nos evangelistas, né? Que hoje fazem parte, depois de uma triagem, fez parte do Evangelho segundo o Espiritismo, já com a explicação de Kardec, né? Então o que acontece? A observância dessa vida do Cristo, desses seus exemplos vivos, e que se encaixam, embora tenham sido vividos lá naquele tempo, né, quase mais de 2000 anos atrás, se encaixam hoje no dia a dia da gente. Então, essa é a observância, é o jugo do Cristo. E o fardo dele é leve. O que é o fardo? O fardo seria o peso que a gente tem que carregar, ou seja, os fardos. O que eram os fardos? A gente foi também atrás, né? Se organizava, enfim, aquelas mercadorias em fardos, né, em pacotes grandes, em estruturas grandes para se carregar, e aquilo era pesado. Mas o fardo do Cristo, ele diz que esse não é pesado. Cara, ele usa uma linguagem, né, toda típica da época para ficar mais fácil. Mas o dele não é, o dele é leve. Por quê? Porque o fardo do Cristo,
que ele nos convida para abraçar é a prática do amor, a prática da lei do amor. Que bacana, né? Então, quais são as principais, digamos assim, exigências ou o que a gente precisa, né, praticar para poder seguir o Cristo? O amor e a caridade, ou seja, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Observando isso, a gente já está buscando a presença do Cristo na nossa vida. Isso é muito legal. Ele disse ainda que iria rogar ao Pai para que nos mandasse um outro Consolador. Cristo disse, porque ele sabia que teria que ir, né? Que teria que partir, ele já sabia da sua tarefa, que seria realmente messiânica, e após aquele período de 3 anos de vida pública, ele nos deixaria, mas ele nos alerta, nos exorta que rogaria ao Pai para nos mandar um Consolador. Que Consolador é esse? Vamos pensar, né? Então, esse Consolador, hoje para nós, através do Espírito da Verdade, né, que o Cristo já nos falou naquele tempo, vou enviar o Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade é que preside a vinda do Espiritismo. Né? Inclusive, nesse trecho do Evangelho, nesse capítulo que a gente está estudando hoje, capítulo 6, tem várias passagens de mensagens, né, enviadas pelo Espírito da Verdade. E ele, capitaneando então a vinda, né, a decodificação do Espiritismo, 18 séculos depois do Cristo, a necessidade de nós mesmos, os mesmos espíritos que vêm reencarnando, né, termos uma novidade, uma renovação na nossa vida e na nossa maneira de proceder. Então, todos esses anjos, esses arcanjos, essas equipes espirituais que atuam sobre a Terra, definiram e enviaram para cá espíritos de uma luz incrível para poder nos trazer o Evangelho, para poder nos trazer o Livro dos Espíritos, para poder nos trazer as obras básicas, ou seja, para nos trazer a decodificação, que é o Espiritismo. Ele é o nosso Consolador. Por quê? Porque ele nos traz, sobremaneira, a nova visão que o ser humano passa a ter depois dele, depois do Espiritismo, né? A partir dele. Então a gente começa a ter o entendimento da vida futura e da vida pregressa. Ou seja, não estamos aqui numa vida única, mas já somos espíritos que já tivemos vivências e ainda vamos ter muitas outras vivências. Sendo que depois daqui a vida não termina. Então ele nos mostra que a gente consegue com isso ver a vida de um ângulo mais alto, ver a vida mais por cima, consegue entender que aquela nossa existência não termina. Então, quando alguém parte, né, aquela coisa mais desesperadora, o Espírito nos traz a orientação, o Espiritismo nos traz a orientação que não, claro que pode ficar tristeza, claro que fica a saudade, claro que pode ficar muitas vezes aquele momento, né, marcante, mas a gente não passa disso ao desespero, porque sabe que aquela pessoa continua viva, em outro plano, num plano astral. A gente já tem essa certeza, essa confirmação pelo Espiritismo. E nós que estamos aqui sabemos que tudo que a gente faz aqui tem reflexos, então tudo que a gente passar também tem uma explicação, também tem um porquê, também tem um motivo e tem uma consequência lá na frente. A maneira que a gente se porta, a cada dia, eu diria a cada momento, né, tem reflexo na nossa vida. Não só na vida lá no astral um dia, mas na vida aqui já, no meu hoje, no meu amanhã, na minha semana que está chegando. Nos meus momentos seguintes ao que nós estamos fazendo aqui agora. Tudo isso influi no meu proceder, que eu defino hoje, aqui, escolho, com o meu livre-arbítrio. Então o Espiritismo vem calcado nessas grandes verdades e confirmado pela ciência, pelos experimentos de Kardec, aquela série de manifestações que ele conseguiu organizar, vindas de todas as partes, né, do mundo, de muitas partes, de médiuns diferentes que não se conheciam, que não se comunicavam entre si, mas que traziam mensagens absolutamente coincidentes, que ele conseguiu organizar em obras como essa aqui. Então, esse é o Consolador que Cristo prometeu através do Espírito da Verdade. Então, ver a vida de um plano mais alto, de um outro ponto de vista, foi o principal que o Espiritismo trouxe. E, além disso, a perspectiva permanente de termos uma felicidade
logo aqui na frente, assim que a gente puder mudar a nossa escolha, o nosso procedimento, a nossa determinação, então o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de transformar. Então ele nos devolveu esse poder que estava divorciado de nós, né? Estava apartado de nós esse poder, né? Talvez nas mãos de alguns privilegiados, enfim. A história conta e a história está aí para nos documentar tudo isso. Mas o Espiritismo, através da fé raciocinada, ou seja, tudo com comprovações científicas, nos traz, através também da sua filosofia, essa certeza, né, que o poder está de volta aqui para cada um de vocês, para cada um de nós. Está em nós o poder, que é a escolha, o poder do livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? É a livre determinação. A gente fala, livre-arbítrio é a escolha, o poder de escolha. É mais que isso. O livre-arbítrio é a liberdade de determinar o que eu quero. Arbítrio é determinação, é executar, é confirmar e executar, e determinar aquilo acontecer. Então, esse é o livre-arbítrio. Nos trouxe o Espiritismo. Então mudou totalmente a nossa maneira de ver. Além disso, nos trouxe uma outra máxima, escrito aqui no Evangelho. A morte, que a gente tratava como morte, muitos, né, infelizmente ainda tratam, como se terminasse tudo ali, né, é o renascimento, na verdade. Morte e renascimento. Que mudança de paradigma, né? E a vida, essa aqui na Terra, é uma prova que foi escolhida por nós, por você, durante a qual as virtudes do Espírito devem crescer e se desenvolver. Então, olha que bacana, a morte é um renascimento. E essa vida nada mais é que uma prova que nós mesmos determinamos para nós e moldamos para nós. Para quê? Para que a gente pudesse desenvolver o nosso espírito, a nossa alma, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, vir aqui na Terra desenvolver os nossos dons. Não tem a parábola dos dons? O Senhor entregou dons para 3 dos seus funcionários. Um enterrou com medo de não desenvolver, de perder e de se perder com aquele dom. Os outros 2 investiram, um investiu mais e o Senhor deu o dobro para aquele que investiu, deu também para aquele que investiu um pouco menos, e aquele que enterrou e ficou com medo de errar, ele tirou até aquele pouco que ele tinha. Ou seja, é a oportunidade que nós escolhemos de frutificar, de fazer florescer as nossas capacidades, os nossos dons. Todo mundo tem dons, você tem dons. Talvez alguns que nem saibam, com certeza tem alguns, tem vários, que nem tem ainda explorado, mas vai vir a explorar, ou pode vir a explorar. Então, essa é uma dica do Evangelho de hoje, né? Também viemos para retirar da alma, limpar da nossa alma definitivamente o que é a falta de humanidade. Definitivamente, né? A falta de humanidade. Com quem? Consigo mesmo, em primeiro lugar. Como a gente às vezes é desumano consigo mesmo, se cobra demais, se enche, né, os tubos, como diria minha avó, se enche os tubos o dia inteiro, se cobrando, né, sem aquela boa vontade, às vezes consigo mesmo, e com o outro. Às vezes a gente faz com a gente faz muitas vezes com o outro. Né? Então a desumanidade, a mentira que ainda existe, claro que existe. Quem vai dizer que não existe a mentira na sua vida, né? Já complicou. O erro e a incredulidade, a falta de crença, a falta de fé. Que a gente pudesse que a gente possa, né, através desse consolador que é o Espiritismo, eliminar isso aí da alma. Que bela dica nos trouxe aqui também o Evangelho, né? A gente olha para o mundo e diz assim, esse mundo precisa disso, precisa mais fé. Esse mundo, o outro vai dizer, esse mundo precisa mais humanidade, ser mais humano, né? Esse mundo, o outro vai dizer, precisa de mais tolerância, né? E o outro vai dizer, esse mundo precisa de mais generosidade. O que os Espíritos nos trazem? Eles trazem justamente, para a nossa reflexão de hoje, aquilo que já foi dito, né, por grandes sábios do nosso tempo. Seja você a mudança que você quer fazer no mundo, ou que você quer ver no mundo. Seja você. Ou seja, você vai fazer uma reflexão. Eu quero mais humanidade no mundo.
Então eu vou tratar de ser mais humano na minha vida, no dia a dia, comigo mesmo e com quem está do meu lado. Eu quero mais tolerância, eu vejo falta de tolerância, as pessoas não são tolerantes comigo, eu vejo no trânsito falta de tolerância entre eles, entre pessoas. Você quer mais tolerância? Então seja você a pessoa a aplicar essa maior tolerância, a ser mais tolerante. Bacana, né? Se você, no caso, cada um às vezes tem uma coisa, se você acha que precisa o mundo ser mais amável, então comece você a ser mais amável. Esse é o convite que a espiritualidade nos faz. Ele nos traz uma reflexão onde cada um de nós verdadeiramente é uma célula do nosso planeta, é uma célula da humanidade, uma célula que precisa estar sã, que precisa estar reforçada no Consolador, para, com a sua luz própria, que cada um de nós tem, e na verdade mais do que tem, nós somos luz própria, brilhar para fazer brilhar o planeta todo, e a gente passar bem nessa transformação, e fazer bem essa transformação do planeta, que já está em andamento. Então, dentro dessa transformação que está acontecendo, o que eu preciso, com a ajuda, claro, do Consolador prometido, que está aqui, nas nossas mãos, nas nossas mentes, no nosso coração, que é a doutrina espírita, o que eu preciso, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. Pense você o que você acha, então, vou retomando, o que você acha que você mais quer ver mudado no mundo. E aplique isso na sua vida. A gente já vai estar fazendo, não é uma pequena, uma grande parte na transformação, que é a nossa parte. Então, o Espiritismo nos traz essas máximas. Traz também umas dicas nesse capítulo, onde ele pede, o Espírito da Verdade pede que a gente promova na nossa vida o devotamento e a abnegação. O que é devotamento e abnegação? Vamos atrás disso aí, né? É, acima de tudo, o sentimento do dever cumprido. O devotamento é a dedicação. É a gente fazer as coisas com dedicação, com capricho, com carinho, com cuidado. Esse é o devotamento. O que ele quer dizer com isso? Que nós, você em casa, cada um de nós, possamos fazer o nosso dia a dia o melhor que a gente puder. O melhor que a gente puder. A gente está sempre no bem quando a gente faz o melhor que a gente pode, a nossa capacidade, quando a gente está dando o nosso melhor. Olha que bacana. Então, se eu vou fazer uma tarefa, vou botar energia, vou botar presença ali, vou fazer ela com presença, com consciência, eu estou fazendo ela e estou consciente que estou presente, não estou ligado em 300 mil coisas, eu estou pensando já no outro, não, estou aqui firme. Então eu boto presença, boto energia naquilo, boto alma, ânimo, é ou não é? Lá do latim, anima, ou seja, boto alma naquilo, aquilo tem gosto, aquilo tem sabor. Pode ser uma tarefa simples, pode ser varrer uma calçada, pode ser varrer, hoje em dia não é calçada, varrer a sua casa, o seu corredor. Pode ser fazer uma refeição, pode ser um trabalho que você tem que preparar, pode ser o estudo do Evangelho que você se propôs a fazer. Uma vez por dia, uma vez por semana então, para não forçar, né? Pode ser diário sim, é muito legal a gente fazer uma oração, um estudo diário. Ou do Livro dos Espíritos também, que tem as questões numeradas. Então a gente pode pegar uma questão, ler a pergunta, ver a resposta, ver se alguém em casa sabia qual é que era a resposta, né? O que achou da resposta, e aí vai discutir, enfim, é muito legal também. Então fazer isso com atenção, botar o nosso melhor naquilo, a gente está fazendo o nosso melhor, já é trabalhar com devotamento, com dedicação, com carinho, com capricho, né? A gente vai vamos fazer a coisa mais simples do mundo, arrumar o quarto, arrumar a nossa casa, dar uma arrumada na casa, com o maior capricho que puder, né? Retirando as coisas que a gente vê que está fora do lugar, ajeitando, dando uma limpadinha. Não é? A gente não faz assim, não fica bonito, não se sente bem depois. Assim também com a nossa vida, com cada uma das tarefas que a gente se dedicar a fazer. Tá certo? Então ele fala devotamento e abnegação. Abnegação, desprendimento, né? O altruísmo, a gente anular o egoísmo, superação do egoísmo, melhor ainda, superação. A gente vai superar o egoísmo através da abnegação, através do desprendimento. Em benefício de quem? Em benefício de nós mesmos, porque a gente vai fazer as coisas por amor, não por egoísmo, não por medo de perder, de ficar sem, porque o outro, porque... Não, por amor, por a gente querer fazer a nossa parte bem feita nesse processo que a gente está vivendo. A gente está vivendo esse processo importante de transformação
dessa humanidade, né? Mais um período importante, mais uma fase nesse processo que já vem acontecendo, né? O Espiritismo faz parte fundamental nesse processo de transformação e por isso, e não à toa, foi designado, né, uma equipe espiritual, uma equipe especial para preparar a vinda do Espiritismo, para decodificar ele aqui, para codificar ele, melhor dizendo, nas obras de Kardec e para ser continuado como continua até hoje, sendo aprimorado, trazendo mensagens novas, trazendo obras novas, sem falar, é claro, da contribuição irretocável e preciosíssima de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, de tantos outros. Então a própria série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, né, que nos traz uma verdadeira detalhamento incrível da vida no mundo astral, no mundo espiritual. É lindíssimo e mais que isso, é uma educação, é uma reeducação espiritual para todos nós, né? O que acontece no pós-vida, tá tudo lá. Como é que a vida acontece? Se tem trabalho, o pessoal trabalha, tem casa, não tem, pega condução, não pega, tem salário, vai no cinema, vai tirar férias, mas trabalha lá. Como é que é o trabalho? Ajuda as pessoas, pode vir na Terra, não pode vir na Terra, vai no umbral, não vai, enfim, é uma série de conhecimentos que a gente está convidado diariamente a buscar. Tá tudo aí, a gente pode buscar, tem nas redes também, tem na web também para a gente conseguir, para a gente comprar, enfim, para a gente adquirir e até para baixar ainda tem também. Enfim, tem como a gente poder se informar sobre essas obras fantásticas. Tá certo, gente? Então, o recado de hoje realmente é nesse sentido, que a gente possa pegar com as duas mãos, abraçar mesmo esse Consolador que é a doutrina espírita para todos nós. Ela veio fazer a transformação e finalizar a transformação desse planeta, né? Aprimorar ainda mais essa transformação, essa passagem que a Terra está passando, está vivendo, melhor dizendo, e de uma forma muito pacífica, muito bela, muito leve. Essa é a proposta. A proposta é como diz o Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim também é o Consolador prometido, assim também é o Espírito. É o Espiritismo e a doutrina espírita. Ela é leve, ela vem trazer a cada dia para nós, vem nos colocar no nosso caminho, de volta no nosso caminho, no caminho da luz. Que caminho é esse da luz? O caminho da luz é o caminho meu, o caminho seu, o caminho do seu espírito, né, de cada um dos nossos espíritos. Caminho de luz, de prosperidade, de vida, de saúde, de vida em abundância. O que o Cristo disse? Vim para que tivessem vida e vida em abundância, né? Disse também: procurem primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então essas máximas têm que estar sempre prontas na nossa mente, porque essas são as verdades do Cristo imutáveis e que a gente vai buscar no nosso dia a dia. Fazendo o quê? Fazendo o que o Espiritismo nos pede. Cultivando as nossas virtudes, acima de tudo, aceitando as coisas que a gente tem hoje, aquilo que a gente criou, a vida que a gente tem hoje, e a partir de agora, transformando tudo o que a gente achar necessário transformar, o que a gente sentir que quer transformar, e aproveitando essa fase agora de grande reflexão que todo mundo está vivendo, mais ainda intensificar aquela nossa reflexão interna e preparar e ver o que a gente quer transformar, o que a gente quer ver diferente na nossa vida, o que eu quero deixar, não quero mais viver, não quero mais vibrar naquelas coisas que não me acrescentam, e aquilo que eu quero abraçar como verdade. Sempre lembrando, de uma forma leve, de uma forma pacífica, né? Começando aqui dentro e depois espalhando também para todo mundo e para todo o planeta. Valeu, gente? Então vamos finalizando mais uma vez com a oração e depois um trechinho aí para o pessoal poder curtir uma musiquinha. Assim, então, agradecemos a Deus e a Jesus por esse momento, a espiritualidade da Casa Elos de Luz, e que possa nos abençoar os nossos lares. Em nome de Deus e de Jesus, encerrando este momento. Que assim seja. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como fado e podes me ouvir. Cristo está em nós, Ele está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como o fado e podes me ouvir. Valeu, gente. Até a próxima.